Olá, tudo bem com você? Que prazer iniciar o nosso segundo encontro da disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania, com o tema da aula Cidadania e Direitos Humanos. Eu sou a professora Maria Elisa Correia Pacheco e convido você a pensar exatamente sobre o que isso representa, o que é ser cidadão. Uma palavra tão naturalizada, não é mesmo? Uma palavra tão, vamos dizer assim, colocada no nosso dia a dia como algo a não ser pensado, mas que muitas vezes, dependendo dos acontecimentos no nosso Brasil, ela se faz presente e ela se faz aí inquietantemente exigida para ser repensada. O que eu quero dizer com isso? Atualmente, há uns dias atrás, numa abordagem de um policial a um casal que estava no Rio de Janeiro, num bar à noite, com toda uma pandemia que nós estamos vivendo aqui em 2020, e esse policial questionando a não regularidade, o não cumprimento da lei que esse casal estava ali praticando, porque não usavam máscaras e tudo mais. Esse casal, num determinado momento do diálogo, quando o policial lhe pergunta assim, mas os seus documentos, por favor, cidadão, e a pessoa responde logo a seguir, cidadão não, engenheiro. Olha que coisa bizarra, não é mesmo? Vivemos num século onde a profissão ou a formação universitária do indivíduo está acima, se sobrepõe ao exercício de cidadania. Interessante, e é por isso que nós precisamos pensar. É tão bizarro que nós precisamos nos reportar, voltarmos aos estudos lá da Grécia Antiga, lá da Antiguidade, trazer essas concepções, essas teorias, essa filosofia, essa história que permitiu à humanidade dos séculos anteriores trazer como legado ao nosso século algumas pistas, alguns caminhos para que nós possamos seguir. É a partir dessa condução, a partir desse processo que foi se desenvolvendo ao longo da trajetória humana, é que nós podemos ver os nossos acertos e nossos erros muitas vezes. E falar, então, de cidadania, hoje no Brasil, é um tema muito importante, principalmente porque ele é atualíssimo, ou seja, faz parte das reflexões. Tem pessoas, tem gerações que muitas vezes acham que tratar o outro como cidadão é um desrespeito e deveria ser ao contrário, não é mesmo? Tratar o outro como cidadão é tratar o outro com seus devidos direitos, com as suas devidas, o seu devido reconhecimento de ser. Então vamos ver o que nós vamos trazer para a nossa discussão no encontro de hoje. No quadro, você vai ver que essa unidade 2, ela está no seu livro didático, traz uma série de concepções, uma série de leituras e inquietações para que a gente pense esse exercício da cidadania. E como competência dessa unidade, nós convidamos você a entender as dimensões e os significados do exercício da cidadania e dos direitos humanos. Veja, o exercício não é somente uma palavra vazia ou esvaziada, mas o exercício, aquilo que ela provém e aquilo que ela é capaz de ser realizada. Aqui é o, né? O exercício da cidadania e os conhecimentos históricos científicos dos direitos humanos e da democracia. Palavra-chave: cidadania, direitos humanos e democracia. O título da aula: Cidadania e Direitos Humanos. Eu convido você a recordarmos um pouco mais sobre o que se pensa sobre a construção da ideia de cidadã, que tantos filósofos se debruçaram, teríamos muitos filósofos aqui para que nós nos reportássemos, mas nós vamos trabalhar dentro de um recorte, buscando a complexidade da palavra cidadania e o seu exercício na realidade a partir de alguns olhares.
O que faz um cidadão? Bom, esse termo, se nós, antes de percorrermos aí a idade clássica, antes de buscarmos sua resposta para o termo, o seu sentido, né, para o termo nos clássicos da filosofia, vamos observar que esse termo ele é regido, ele é determinado, ele é normatizado dentro do processo da nossa Constituição. A Constituição brasileira de cidadania, né, ou seja, os impasses da cidadania, a Constituição brasileira de 1988, trazem ali claramente quais são os direitos e os deveres do cidadão brasileiro. Então, é importante que nós partamos dessa reflexão, que nós observemos que se a normatização das nossas condutas, das nossas relações, das nossas maneiras de entender o nosso papel em sociedade, ele é regido por uma Constituição que se chama a Constituição de 1988, a Constituição Liberal do Brasil, a Constituição aí que retoma os princípios pós-ditadura militar. Essa Constituição, ela nos deixa aí alguns entendimentos. Vamos ao principal artigo que ela fala do cidadão. Vamos ao quadro. Artigo número 1. A cidadania, enquanto parágrafo único, ela coloca: todo poder emana do povo. Então, a principal ideia é que a cidadania é um exercício da participação do povo nas coisas públicas e na vida social. No seu artigo 5, ela reafirma a soberania da cidadania e da dignidade humana na medida em que ela vai tratar dos direitos básicos, né, que são aí estabelecidos nesse ordenamento jurídico. Então, ela diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, olha os migrantes aqui, né, no país, a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nós chamamos a Constituição de 1988 ainda uma Constituição liberal, né, ou neoliberal capitalista, exatamente porque ela trabalha o processo de inviolabilidade, né, dos direitos dos seres humanos, dos direitos dos brasileiros e brasileiras que aqui residem. E entre esses direitos está o direito à propriedade. Então, o direito à vida, o direito ao trabalho, todos esses direitos que são constituídos no nosso cotidiano e que muitas vezes eles estão no papel, estão constituídos, mas o nosso exercício nos são negados. Mas vamos ver aí esses direitos dentro de uma lógica. Então, se nós pensarmos que a Constituição, ela trabalha esse processo de cidadania, né? Então, que é ser cidadão no Brasil, por que nós temos tantas desigualdades de tratamentos ou desigualdades sociais e exclusão de alguns indivíduos ao direito de cidadania, ao direito de cidadão? Então, por que isso acontece, né? Quais são os direitos sonegados? E aí é importante que a gente liste quais são os direitos que um cidadão tem no seu país. Vamos ao quadro. Então, todos nós partimos da realidade, né? Todos nós brasileiros e brasileiras, temos o direito ao trabalho, à saúde, à justiça, à moradia, à educação, o combate à violência, né? Então, esse é o retrato da realidade do Brasil. O combate ao poder e temos os recursos naturais também enquanto o direito. Então, o direito aqui colocado como um direito formal, né? Então, seria dever do Estado nos garantir trabalho, saúde, segundo a Constituição, tá? Então, partindo da Constituição,
olha aqui comigo dentro desse processo, a Constituição Brasileira de 1988, a Constituição Liberal, não é? Assinada após todo um processo aí de ditadura que o Brasil veio carregando em sua história, de recusas aos direitos humanos, de recusas aos direitos de alguns. Então, essa Constituição, ela veio para, formalmente, ela veio para incluir, né, os homens e as mulheres, os idosos, as crianças, os imigrantes, os povos originários, os quilombolas, todos aqueles indivíduos que fazem parte, compõem a nossa sociedade, os negros, né? Contudo, nós vamos ver que esse poder formal muitas vezes não é exercido como um poder de direito legal, né? Então, é um poder formalizado, mas que muitas vezes exclui a cidadania. Principalmente quando nós observamos a sua prioridade voltada mais, de repente, para o capital financeiro, mais voltado para o lucro do que pela vida humana. Mas vamos observando aqui. No quadro, as dimensões da ação cidadã local e global, elas se dão através do quê? Da ação cidadã local, né, que representa o pertencimento desse indivíduo como membro de um Estado-nação, tá? Então, dos direitos e deveres. Então, todo cidadão local, ele tem direitos e deveres que são garantidos por nosso Estado-nação, pelo Estado brasileiro. E a construção de barreiras à própria Constituição da formação brasileira em relação ao quê? Em relação aos povos originários, imigrantes, africanos, europeus, né, asiáticos, as barreiras atuais para os reconhecimentos de cidadanias desses povos. Então, se nós pensarmos aqui dentro de um processo de realidade brasileira, e não só brasileira, mas dentro de um processo de realidade global, nós vamos ver que as constituições ou a ideia de cidadão local, ela se mantém na medida em que se reconheça a partir dos iguais, vamos dizer assim. Não se reconhece a própria pluralidade. E, atualmente, não só no Brasil, mas nós temos visto que há muita exclusão ou muitas diferenças, isso constatado enquanto fatos, né? Enquanto observações, de que povos que fogem, os imigrantes, por exemplo, que fogem das suas localidades, das suas regiões, né? E vão em busca de uma possível sobrevivência, vão em busca de matar a sua fome em outros países, eles não são permitidos as suas entradas, não são permitidos aí aos sírios, aos palestinos, não são permitidos que eles consigam, aos africanos, né, que fogem muitas vezes de guerras, né, não são permitidos que eles adentrem os outros países exatamente porque não se reconhece a cidadania desses povos. Então, são questões aí complexas e contraditórias que precisam ser repensadas, né? Porque o Estado-nação, com a globalização, ele faz um discurso da integração, da interação entre os povos, mas, na realidade, é a integração e a relação entre os comércios, né? Entre os comércios, e não entre as benesses para a humanidade. Bom, do súdito ao cidadão, como é que a gente pode resolver isso, então? Não é? Se pensarmos o processo da soberania a partir dos clássicos, como que a gente consegue resolver isso? Vamos ao quadro. Do súdito ao cidadão, nós estamos aqui dialogando com a teoria de Rousseau, né? Então, Rousseau foi um dos grandes aí, representantes da filosofia liberal, né? E aí colocado como um pensador, um filósofo, que faz uma crítica, né, a todo esse processo. E ele diz o seguinte:
A crítica que se faz à vontade geral, né, vamos dizer assim, do exercício da participação do todo. Então, a crítica que se faz à cidadania do Brasil atual é porque ela ainda está ligada à ideia do exercício do voto e não da participação, né, o exercício da participação cidadã. Então, do súdito que é submetido às leis. Então, ainda nós estamos naquela relação onde o súdito apenas se submete às leis e não ao contrário, como Rousseau nos colocava ali no século XVIII, que é o exercício ao contrário. No momento em que, deixa eu tentar explicar isso, no momento em que o cidadão ele entende a sua soberania de participação nas coisas do Estado, o Estado se torna súdito desse cidadão, né? Então, aí é ao contrário, é ao avesso. Dentro dessa lógica, Rousseau nos demonstra a importância da participação do cidadão nas coisas públicas. Como podemos pensar a consciência ambiental e a cidadania nos dias atuais? A partir do entendimento de que ser cidadão é um ser onde sua participação não se faz através da questão do voto, mas sim a participação no jogo político, a participação nas coisas do público, nas coisas do coletivo, a participação que busca o bem-estar para a coletividade e não somente dentro de um processo de autoproteção, autointeresse ou mesmo um individualismo. Como nós podemos pensar essa participação cidadã em relação ao ambiente, que é uma preocupação do século XXI? Não é? Temos motivos suficientes para percebermos que as coisas estão, o ecossistema, não é? A nossa biosfera pede uma reflexão mais aprofundada, mais aguçada sobre o nosso papel de cidadania nas relações ambientais. Nesse sentido, a consciência ambiental cidadã, ela vai se fortalecendo e vai se construindo a partir de alguns elementos. Vamos ver no quadro. A cidadania ambiental como um reconhecimento da natureza como um sujeito de direito. Então, quando nós falamos de uma cidadania ambiental, nós estamos buscando, através do reconhecimento de que a terra, a água, as nossas riquezas minerais fazem parte, são sujeitos de direitos e têm uma dimensão social e também a relação étnico-raciais derivadas na questão ambiental. A legitimidade dos movimentos ambientalistas, a promoção da justiça ecológica, vão propiciando a consciência de finitude dos recursos ambientais e a ameaça para a humanidade do uso predatório dos bens naturais. Então, na própria Constituição ou em muitas leis que muitas vezes aí alguns políticos movidos por suas individualidades e por seus autointeresses buscam combater ou, vamos dizer, desconstruir políticas que davam esta garantia de cidadania ambiental exatamente a como um sujeito de direito, né? A biodiversidade, a biosfera enquanto um todo, a natureza. Isso muitas vezes vai sendo desconstruído por conta de interesses particulares, né? Interesses políticos particulares. Por isso, esse exercício na preservação desses bens naturais é o que nos leva à maturidade, ou seja, à possibilidade da humanidade continuar. Então, no quadro, a cidadania ambiental, aqui tratada por nós, ela nos dá
o entendimento, ou também como uma cidadania transnacional. Por quê? Porque ela afeta não só o local, mas o global. Ela tem um sentido universal. E ela é essencialmente coletiva. Ela vai para além da nacionalidade. Então, nós temos muitos órgãos ambientais, né? Representações ambientais internacionais, que clamam pela urgência de uma ação e participação ativa cidadã em defesa do meio ambiente, de forma articulada no âmbito local, nacional e global, contra os crimes e impactos irreversíveis à nossa biosfera. E essa cidadania transnacional reflete exatamente o exercício de direito à cidadania de forma global. Os exercícios da cidadania que é fundada nos direitos humanos, por isso os órgãos dos direitos humanos, né, as instituições de direitos humanos vão se constituindo em defesa da biosfera, da natureza, dos povos originários, dos quilombolas, da Constituição que forma, não é, as condições de vida, não só no presente, mas as condições de vida para um futuro. Elas vão sendo asseguradas a partir desses órgãos reguladores. No entanto, para que esses órgãos reguladores eles tenham a expressão necessária e rigorosa que se espera dentro das comunidades, tais como o Brasil, é preciso também que as políticas públicas voltadas ao ambiente e realizadas pelos nossos governantes, pela maneira política que eles se colocam, é preciso que eles também tenham essas mesmas consciências, né? Ou seja, essa consciência transnacional. É preciso que eles exercitem essa consciência transnacional e não muitas vezes aí a coloque em detrimento em busca de um desenvolvimento ou um progresso individual de pessoas ou grupos ou corporações que muitas vezes só pensam na sua lucratividade. Direitos humanos, por quê e para quem? Bom, estamos agora pensando aqui sobre o que se refere a direitos humanos. Então, quando nós falamos, quando a gente pensa, olha, uma cidadania transnacional, né? Uma cidadania que vai além do local, uma cidadania que busca preservar os bens, né? A biodiversidade, a biosfera, os povos originários, os quilombolas, a organização e a estrutura de determinadas comunidades ribeirinhas. Então, quando a gente pensa nesses povos, nós vamos ver que eles são sempre os mais vulneráveis, né? Eles estão sempre na mira dos grandes capitais, dos grandes interesses transnacionais do capital corporativo, enfim. Eles estão sempre na mira de serem aí devastados, né? Ou muitas vezes até serem exterminados. E isso é muito sério. Por isso que quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos pensando nesses indivíduos que têm uma vulnerabilidade muito bem observada, vamos dizer assim, muito bem, é um fenômeno muito bem declarado, muito bem observado, e que eles precisam de uma legislação, eles precisam dos olhares, não só nacional, mas os olhares internacionais, os conselhos deliberativos, né? A possibilidade de que esses órgãos reguladores consigam aí limitar ou minimizar os efeitos que sofrem nos seus dias a dias. Nesse sentido, vamos ao quadro. Entender os direitos humanos é dialogar com Michel Foucault. Por que é dialogar com Michel Foucault? Porque Foucault nos mostra o quão é importante a universalidade dos direitos. E essa universalidade, dentro do processo, está nas narrativas, está nas falas, nos diálogos, no exercício do poder do controle político, que normatiza e exclui. E são
altamente preconceituosas. Então, o Michel Foucault, quando trabalha o saber e o poder, ele nos dá este elemento de entendimento da universalidade, universalização dos direitos humanos na narrativa por conta da exclusão desses poderes. E ele diz o seguinte: um saber é também o espaço em que o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso. Um saber é também o campo de coordenação e subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, se aplicam e se transformam. Finalmente, um saber se define por possibilidades de utilização e de apropriação oferecida nesse discurso, nessa narrativa, nesse universo de controle, nesse exercício de poder e controle político que normatiza a exclusão. Nesse sentido, a atitude da indiferença para com os pobres, nos diz Adorno, com admiração para os ricos e bem-sucedidos, lança a luz sobre o potencial dos marcadores elevados em relação às futuras vítimas do fascismo em uma situação crítica. O que Adorno está querendo nos dizer juntamente com Foucault? Eles querem nos dizer o seguinte: é preciso ter direitos humanos, sim, universalizar-se o discurso, a narrativa das relações que são estabelecidas através do poder do controle, até através dos preconceitos e do processo de exclusão a determinados povos, né, das sociedades, principalmente quando aqui pensamos no Brasil, os ribeirinhos, quilombolas, os nossos povos originários, os índios, não é mesmo? Então, os negros que ainda sofrem grande parte aí desse racismo preconceituoso. Então, é preciso nós estabelecermos direitos a esses humanos, porque na medida em que a sociedade foi se desenvolvendo, na medida em que o progresso foi alcançando uma individualidade, não é? Uma autoproteção só dos mesmos, poderíamos dizer aqui, só dos brancos, não é? Na medida em que essa proteção se estende mais a esses indivíduos, é preciso que, porque eles se referenciam uns aos outros, ou seja, eles se encontram no outro e não nesses povos vulneráveis, é preciso que se estabeleça o direito desses povos. Então, o direito humano não é simplesmente uma narrativa de esquerdista ou uma narrativa sei lá, uma narrativa onde a pessoa quer ser muito solidária, muito boazinha. Não, os direitos humanos é um direito humano de ter. Por que só alguns indivíduos têm direitos, né? Então, é uma questão que a gente tem sempre que se fazer. E Foucault diz, saber é poder. Então, quando se narra a narrativa de que existem povos que são menores, povos que têm menos importância, povos que podem ser desconsiderados para o progresso, aí então se cria o quê? As grandes violências e os fortes extermínios. Dentro desse quadro, vamos ver aqui a articulação entre o poder disciplinar, desculpa, e é instaurada pela discussão, então, do biopoder. As narrativas construídas pela ciência e pelo senso comum, como uma forma do exercício do poder e do controle político. Te convido agora para tentarmos resolver a primeira situação problema dessa aula. Ela diz respeito à lógica da punição e os agentes políticos. Ela diz respeito às teorias de Michel Foucault, no sentido de que o saber é poder, a questão da bioética e como essa construção de narrativa vai desenvolvendo uma consciência punitiva
dentro da própria esfera pública em relação a determinados povos, a determinadas situações sociais da nossa atualidade. Então, dentro desse quadro, vou apresentar para você a situação problema. Quando você lê a seguinte mensagem em um editorial de notícias: pretos e pardos representam 78% dos mortos por intervenção policial no Rio de Janeiro em 2019. Como que você se comporta? Como que você sente essa afirmação ou esse noticiário? Pretos e pardos são mais de 78% dos mortos pela intervenção policial, pela intervenção dos agentes públicos do Estado na cidade do Rio de Janeiro. Bom, você deve estar pensando comigo, provavelmente esses preto, pobre, pardo, vive na favela e são exterminados mesmo, porque devem ser drogados, devem ser dos grupos de risco, devem fazer parte das grandes aí, organizações criminosas, né? São pretos e pardos. Qual é o problema? Este é o problema. Quando nós olhamos essa notícia e não paramos para refletir que 78% das pessoas assassinadas num país como o Brasil são pretos e pardos, nós estamos negando a nossa própria condição humana, a nossa própria história de construção da nossa civilidade ou civilização. A civilização brasileira, ela é composta por negros, índios e brancos. E quando essa informação não lhe toca, é porque alguma coisa está acontecendo. E aí eu questiono: como essa informação é recebida por você? Você naturaliza essa informação ou fica indignado? Então, quando nós falamos, você naturaliza, você acha isso normal? A vida inteira foi assim, desde que eu conheço aí, desde o final da escravidão, os negros aí só bebiam, ficavam, né? É assim que você entende? É assim que você naturaliza? Ou você recebe isso com uma forte preocupação e uma imensa indignação? Quando pensamos nessa informação, nós estamos trabalhando com os nossos preconceitos, com a nossa ideia de identidade de povo. Nós estamos trabalhando com a nossa perspectiva de que existe uma raça superior às outras. Quando nós não paramos para pensar em relação ao nosso racismo estrutural, ao nosso racismo naturalizado no Brasil, que ele é amenizado muitas vezes pela abrangência ou pela ascensão de um negro ou outro do povo brasileiro, quando nós naturalizamos tudo isso é porque nós estamos observando que somos realmente um país estruturalmente racista. Nesse sentido, nós poderíamos pensar que a resolução desse problema se dá nos seguintes questionamentos. No quadro, primeiro, a ausência de políticas públicas, né? Então, a ausência de políticas públicas no Brasil e a própria contradição da Constituição, que nos diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E essa igualdade só é posta de uma forma formal, porque essa igualdade não é estendida aos negros, aos quilombolas, aos índios, aqueles indivíduos que têm a sua origem brasileira muito bem demarcada desde a Constituição do tal descobrimento do Brasil em 1500. Nega-se, nesse sentido, o direito ao diferente. E, ao negar o direito ao diferente, nós passamos a desumanizá-lo.
Então, é uma justificativa para aceitarmos esse forte racismo estrutural que nós carregamos no nosso dia a dia. E eu falo nós, e eu falo, olha, você para pensar como você vê essa situação, é porque nós não paramos para tentar desumanizar essa situação. Nesse sentido, ainda no quadro, você consegue verificar que os direitos internacionais, os direitos humanos e a obrigação dos governos locais e globais em cuidar desta pauta, em verificar, em se debruçar para que o biopoder e a necropolítica, que é essa guerra, não constitui apenas um meio para obter a soberania, mas também um modo de exercer o direito de matar. Deixa eu explicar. Hoje em dia, você já deve ter ouvido muito essa expressão, necropolítica, né? Que faz parte dessa relação com o biopoder. Então, por quê? Porque a necropolítica é entendida assim, a desnaturalização, a desumanização de determinadas diversidades, pluralidade, determinados tipos de seres humanos. Então, ele é um direito a matar. Né? Então passa-se a compreender a volta do etnocentrismo, né? O branco superior em relação a todos os outros os povos. Isso é o caminho para um fascismo. Convido você a pensar a seguinte questão. Como você interpreta a naturalização e o silêncio sobre o genocídio do povo pobre, preto, no Brasil? Neste momento, eu convido você a pensar sobre os direitos humanos e os crimes contra a humanidade.
Direitos humanos e os crimes contra a humanidade. Um tema que historicamente é retratado por uma série de intelectuais da ciência política, da sociologia, da filosofia, das ciências humanas de um modo geral, de todos aqueles que se preocupam em relação aos fatos, aos acontecimentos aí observados na história. Uma história recente, uma história que diz respeito ao século XX, uma história que faz parte do meu século de nascimento. Uma história onde se constituiu ali uma série de órgãos internacionais, uma série de reflexões, cuidados em que os indivíduos passam a se preocupar após a Segunda Grande Guerra Mundial em relação à vida do outro, em relação às grandes atrocidades que foram cometidas em nome de individualismo, em nome de petróleo, em nome de capital, em nome de interesses que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles implicam aí numa soberania, numa vontade de se ter o mundo aos pés. Então, dentro dessa concepção de construção, os direitos humanos, eles advêm após as discussões das grandes guerras, na Segunda Guerra Mundial, principalmente pelo genocídio, pela maneira com que os alemães trataram, né? Não vamos chamar os alemães, vamos colocar pela maneira que aqueles que seguiram as ideias de Adolf Hitler, colocando aí a vida de ciganos, de judeus, de todos aqueles que se colocavam diferentes ao que ele chamou de branquitude, de uma eugenia, de um povo superior, que era ali os alemães. Bom, dentro dessa história que você conhece, que você já viu, que você já ficou retratada, esse grande genocídio, nós vamos ver então que algumas instituições, principalmente as instituições internacionais, vão se organizar para buscar punir os exageros de guerra, principalmente os exageros que envolvem aí os instrumentos de direitos individuais dos indivíduos. E aí, então, se estabelece uma justiça global, aquilo que nós podemos entender como uma justiça global. No quadro você vai ver isso melhor. A Justiça Global de 1948 foi um instrumento do direito internacional em defesa dos direitos humanos, para coibir práticas intoleráveis que atentam à humanidade. Quais são essas práticas? A violação dos direitos individuais ou de grupos sociais, por motivo político, econômico, religioso ou racial. Então, ainda hoje a gente vê muito isso, né? No nosso século XXI, o problema entre diversas regiões aí, ocidentais e também orientais. O assassinato, a escravidão, deportação, tortura, prisão, tudo isso depõe contra a vida dos indivíduos. E aí, então, se estabeleceu o Tribunal de Nuremberg e a Corte Penal Internacional. Hannah Arendt, quando trabalha a forma, né, do criminoso nazista, o Eichmann, para observar como ele era terrivelmente normal para aquela época, foi a partir desses dados do Tribunal de Nuremberg, a partir desses acontecimentos, que ela começa a narrar toda a sua teoria. E a Corte Internacional, ela vem exatamente para buscar coibir, né, ou punir, ou mediar situações que se vem aí observando através desses genocídios. Mas genocídios de massa, a gente tem visto aí muito, né, escancarado principalmente a partir das tecnologias, a sociedade global e tudo mais. A gente vê como os povos, alguns povos africanos fogem dos seus países em guerras, alguns muçulmanos, como que isso é estabelecido, a Síria. Então, assim, a gente sabe, os palestinos,
destinos, como tudo isso se comporta ainda em pleno século XXI. Muitas vezes camuflado em relação a religiões, a posições de religiões, e outras vezes escancarado a submissão daquelas civilizações ao capital, aos interesses internacionais e financeiros. E no Brasil, nós temos essa lógica ou essa condição de pensarmos, né, a memória, vamos dizer assim, a memória não só latino-americana, mas a memória brasileira dos genocídios que aqui também já aconteceram. Nós temos isso como observar. Nós vamos ver que foi constituída uma lei em 2011 para que isso pudesse ser regulamentado, observado. Mas vamos ao quadro que você vai ver essa questão. Memória latino-americana dos crimes contra a humanidade são colocadas o genocídio e a escravidão como duas grandes memórias, tá? Então, o genocídio dos povos originários da América faz parte da própria memória latino-americana, ou seja, do tal do descobrimento das Américas, né? Então, a América Latina em todo, praticamente mataram todos os seus povos originários, ou quando não no século XV, agora no século XX. A escravidão como o genocídio dos negros, né, que foi também aí muito observada, que é uma história que é contada. Nós vimos que a Comissão também Nacional da Verdade, em 2011, foi uma lei que buscou aí resgatar essa memória brasileira da ditadura militar no Brasil e das ditaduras também no Chile, na Argentina, enfim, nos outros países. Então, essas memórias, elas são preservadas por alguns grupos, né, por algumas instituições nacionais e internacionais, na busca não só da criminalização daqueles que cometeram os abusos contra a humanidade, mas também numa forma de retratar, né? Dar valor àquelas vidas que foram perdidas. Muitas pessoas, muitas vezes, falam que nós estamos vivendo com a pandemia um certo genocídio por conta de algumas políticas públicas não estarem sendo aí colocadas e tudo mais. Mas isso tudo só a história vai contar. Só a história vai nos trazer esses elementos. E o mais interessante é que, quando nós falamos em direitos humanos, em plena sociedade que nós estamos vivendo, sociedade capitalista neoliberal, nós esquecemos que os princípios, as ideias desses direitos humanos surgiram lá exatamente com os liberais, surgiram com Rousseau, surgiram com as ideias de Locke, na preservação, no princípio de preservação da vida humana. Então, dentro dessa ideia, ela vem aí permeada, o iluminismo, os direitos humanos, eles permeiam esse espaço, né? Essa época de Kant, de Locke, de Rousseau. Vamos ver quais eram os principais princípios lá no século XVII e XVIII? Primeiro, a autonomia do indivíduo. Todo indivíduo tem liberdade, liberdade de direito, de liberdade natural. O humanismo, a vida humana, ela deve ser colocada acima de qualquer interesse. O universalismo, a pertença do gênero humano e o respeito à diversidade. Por isso, quando falamos na questão dos direitos humanos e na preservação da vida, é importante nós quebrarmos essa lógica do punitivismo. Não é? O que é essa lógica do punitivismo? É a lógica que Foucault vai nos mostrando, que vai sendo criada a partir da sociedade contemporânea, a ideia de uma mentalidade de vingança moralista em relação a determinados povos, a determinadas civilizações, a determinadas, vamos dizer assim, a determinadas pessoas, né? Então, esse punitivismo, ele cresce com a consciência, ou cresce formando a ideia de determinados indivíduos. E por isso que Foucault nos coloca em Vigiar e Punir, que é preciso combater esse punitivismo. Vamos observar o punitivismo como uma mentalidade traiçoeira, de vingança moralista, que dissimula o sentimento sádico dos vingadores, controle,
técnicas, formas de vigilância, é o funcionamento da sociedade moderna contemporânea que levam à sujeição desses indivíduos enquanto eles se submetem a essa ideia do controle do panóptico, né? O controle, ou seja, a técnica de controle geral. E faz com que, nesse sentido, a expansão, por exemplo, carcerária no Brasil, né, não ser o único destino, mas uma política significa que ela pode ser questionada, desacelerada e, por fim, revertida por outras políticas. Isso quem nos diz é Luiz Vacan. A ideia punitivista brasileira na construção ou no armamento ou na construção de muitas penitenciárias, ou seja, a sociedade do controle, a sociedade do vigiar e punir, da vingança, não é a única maneira para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Cidadania e democracia. Como que esse conjunto vai nos levar, vai colocar a nós os fundamentos dos direitos humanos? Então, quando pensamos em democracia enquanto um sistema político de organização e estrutura de uma determinada sociedade, e nós sabemos que a nossa democracia, a democracia brasileira é uma democracia neoliberal, é uma democracia que busca estabelecer, muitas vezes, através das suas condições constitucionais, através do direito formal, os direitos, os deveres do cidadão brasileiro, é preciso que nós pensemos também esse espaço de extensão, né? Como ela se coloca dentro da relação global dos direitos humanos. Nesse sentido, olhem o quadro. A globalização política, ela está ligada umbilicalmente ao funcionamento das democracias e da efetiva participação da maioria dos cidadãos nas decisões políticas, assegurando os direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira. Então, nós vamos ver que a possibilidade da política ao alcance, a possibilidade da democracia política ao alcance de todos. E esse cidadão, como você sabe, esse cidadão não é aquele cidadão apenas o direito do voto, é aquele cidadão com direito à participação, a expressar os seus, não só os seus conhecimentos, os seus sentimentos, mas as suas vontades de escolha. Então, essas escolhas vão sendo vão construindo, né? Ou melhor dizendo, essas escolhas vão construindo os nossos direitos fundamentais. Lembrando que os direitos fundamentais preservados nas constituições foram quais? O direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito mais do que nunca à saúde. Isso faz parte da construção de uma democracia e de uma democracia liberal, porque ela se estende a esse processo universal. Nesse sentido, Bonavides nos diz o seguinte: direitos fundamentais, eles podem ser vistos como criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana. Bom, se esses direitos fundamentais nos são colocados, então quais são eles? São os direitos civis e políticos, o direito do exercer-se politicamente, os direitos sociais, econômicos, culturais e coletivos, a preservação humana e ambiental, né? Essa preservação humana e ambiental, a democracia, a informação e o direito ao pluralismo. Então, 4 elementos básicos que fundamentam, que fundam o nosso exercício de cidadão.
4 elementos básicos: o direito civil e o direito político, o direito de ir e vir, o direito de manifestar-se a favor ou contra, o direito de se colocar em busca de uma política diferente de sociedade, um bem público diferente de repartição. Então, esse direito me é constituído pela Constituição de 1988. É um direito de manifestação. E esse direito de manifestação já me permite um outro direito, que é o direito à informação. O cidadão tem o direito de saber o que, de fato, em transparência, acontece em nossa sociedade. Nós temos direito a um processo democrático de posicionamento, mesmo que dentro de uma ideia neoliberal, do direito de proteção às propriedades privadas, proteção vamos dizer, a uma classe social em detrimento de outra, mas é um direito que nos é fundamental. E esse direito, ele nos leva a pensar o direito humano que faz parte de um todo, de uma biosfera, esse direito humano e o ambiente, porque quando pensamos no ambiente, nós estamos pensando também numa natureza. Não é só a natureza humana, do ser humano, do homem, mas a natureza enquanto uma existência, uma essência, assim como nossos povos originários pensavam no passado. E esses direitos sociais econômicos. Nesse sentido, nós vemos aqui que esses direitos, eles são formalmente colocados, mas existe uma grande desigualdade no Brasil de poder-se realmente fundar-se esses direitos a todos. Então, existe uma distribuição de renda que é concentrada, e isso não nos permite ter esses direitos gerais, vamos dizer assim, e a concentração fundiária, a concentração da terra. Então, isso estabelece a desigualdade no Brasil. São direitos que vão nos diferenciando nesse processo democrático. Olhe no quadro. Florestan Fernandes, que completa aí 100 anos, né, das suas reflexões e dos seus, a sua grande contribuição, não só como sociólogo, mas também como político brasileiro, ele diz que a democracia só será uma realidade quando houver, de fato, igualdade racial no Brasil. E o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, de preconceito, de estigmatização e de segregação, seja em termos de classe, seja em termos de raça. Florestan disse isso em 1989. Aí me faz lembrar aquela música do Cazuza, né? Brasil mostra a sua cara. Brasil mostra a sua cara, a cor do o Brasil tem uma cor, né? Então, a cara do Brasil tem uma cor. E essa cor é a cor da desigualdade. Essa cor é a cor dos nossos preconceitos. É a cor onde se estabelece todo um processo de desigualdade econômica, desigualdade cultural, desigualdade social, política do povo brasileiro. É a desigualdade que foi construída ao longo do processo das colonizações, no século XV, XVI, XVII, com a escravidão dos negros. E eles, dentro deste processo, com esse processo da escravidão, até hoje, lutam e resistem para que possam aí auferir e ter os mesmos direitos que os brancos no nosso país. É muito claro isso não vamos dizer, nós não estamos fazendo aqui nenhuma analogia que não seja comprovada historicamente, cientificamente, de que a desigualdade no Brasil cada vez mais é acirrada a partir da cor do indivíduo, a partir da sua branquitude ou da sua negritude. Nesse sentido, a desigualdade no Brasil tem cor, essa expressão que nós estamos aí tentando buscar a sua inquietação, é para demonstrar essa transubstancialidade que nos envolve. Vamos ao quadro. A perspectiva da transubstancialidade sobre as desigualdades, a articulação das dimensões de classe,
gênero e etnia. O que é essa transubstancialidade, né? Então, a desigualdade no Brasil não é somente pela cor do indivíduo, mas sim pelas condições que ele vai se construindo enquanto classe e enquanto raça. Então, essa transubstancialidade são vários elementos, várias contradições que vão se estabelecendo na substância, né, da construção dessas identidades. Então, por isso que a gente fala, não é só ser negro, mas ser negro ou negra no Brasil, onde o gênero mulher e homem recebem tratamentos diferentes e aonde a raça europeia, aquela que vem com a branquitude, com os olhos azuis, os olhos verdes, foram sendo estabelecidas como a normalidade, ou seja, o tipo ideal do brasileiro e não é, aqueles que realmente eram aqui os povos originários. Então, isso é muito interessante, essa discussão, porque partirmos da desigualdade, gente, desigualdade nós temos em todas as classes sociais e temos a desigualdade em todas as raças. Nós temos nos brancos, nos índios, nos negros, contudo, cientificamente, estatisticamente, é comprovado no Brasil que a maior parte dessa desigualdade encontra-se nesse gueto que são os negros brasileiros. No quadro, o racismo, o sexismo e o etnocentrismo, ou seja, a visão do branco europeu sobre os outros povos, são os fatores das desigualdades que afetam milhões de humanos em todo o Brasil, e não só no Brasil, no mundo todo. Mulheres negras indígenas em todo o Brasil. Então, em todo o Brasil, sejam elas mulheres, negras, as indígenas, em todo o nosso país. Nesse sentido, é importante também aqui utilizarmos das ideias de Habermas, quando ele nos mostra que a democracia, a justiça social e o respeito às diferenças culturais, elas são necessárias para que o Estado de Direito e a democracia não fechem os seus olhos, nem para as condições de vida sociais desiguais, nem muito menos para as diferenças culturais. O princípio universalista republicano reconhece a diferença pelas políticas de inclusão. E esse reconhecimento, ainda trabalhando a ideia de Habermas, né, é intersubjetivo, porque ele confere a legitimidade às lutas sociais. As injustas condições sociais de vida na sociedade capitalista devem ser compensadas com distribuição mais justa de bem coletivo. Então, presta atenção, para Habermas, as injustiças devem ser compensadas com a distribuição mais justa. A cidadania em nível nacional e a cidadania em nível mundial formam um contínuo. O que ele quer dizer com esse contínuo? Forma uma lógica, uma política de inclusão, forma uma promoção de igualdade. Assim, as políticas afirmativas, segundo a ótica de Habermas, são ações necessárias para corrigir os desfeitos do passado, para corrigir aquilo que nos marcou enquanto diferenças de classes, diferenças de etnias e diferenças de gênero. Vamos ao quadro? Políticas afirmativas, então, são ações afirmativas de garantia de direitos e não concessão. E o direito das cotas raciais no Brasil, que muitas vezes é combatido, né, que é dirigido às universidades, é uma ação de discriminação que tem como ação combater as desigualdades que já foram impostas e reproduzidas aos negros, aos indígenas, aos imigrantes da nossa sociedade. A desenvolver comigo uma situação-problema.
vamos pensar um pouco mais sobre o racismo estrutural e a sociedade brasileira. Nesse sentido, quero apresentar uma situação-problema que ela está disponível na internet e que nos faz pensar sobre como, neste momento, essa forma de conviver com a realidade, essa forma de nos posicionarmos em relação à construção do racismo estrutural, deve ser pensada a todo momento e deve ser repensada em atitudes e ações que nós devemos aí tomarmos pela frente para uma humanização, para uma sociedade mais humanizada e não tão desumanizada como vivemos hoje. No quadro, a discussão refere-se ao seguinte: o coronavírus é um professor cruel porque ensina matando, diz o sociólogo Boaventura de Souza Santos ao jornalista da BBC News Brasil. Em seu novo ensaio, A Cruel Pedagogia do Vírus, o Boaventura dos Santos escreveu. E ele afirma que a pandemia da Covid é uma forma com que o nosso planeta está dizendo um basta à nossa realidade. Acho importante isso porque vamos problematizar e até pensar não só, mas num todo social. Se na pandemia da Covid-19 negros morrem mais que brancos, por quê? Como as desigualdades sociais e culturais e econômicas são determinadas para maior risco de infecção e morte pela doença causada pelo novo coronavírus? Como isso pode estar se manifestando? O que nós estamos pensando aqui? Segundo alguns dados do IBGE, não é? As populações que estão mais vulneráveis ao vírus, ou a população que até então não estava sendo registrado, até acho que março, abril, não estava sendo registrado a cor dos indivíduos no óbito. Contudo, a partir da própria manifestação dos movimentos negros do Brasil, dos movimentos aí, de direitos humanos, foi exigido que se colocasse para que tivéssemos a visibilidade, a transparência da situação em que vivemos na atualidade, que fosse colocada a cor dos indivíduos. E na medida que isso foi colocado, as mortes e também a cor desses indivíduos que estavam aí, que estão falecendo e que com todo o meu respeito e o respeito a essas famílias, eles passam a ser não só mais números, mas passam a ser uma raça. Nós vamos ver que grande parte da população, segundo os dados estatísticos, que mais estão vulneráveis à mortalidade são os negros no Brasil, os índios, que também isso é muito sério, né? Os quilombolas e os ribeirinhos. Então, são esses povos que já são vulneráveis e por isso que os direitos humanos e internacionais estão aí para tentar minimizar essas perdas. Então, se nós entendemos essa problematização, nós podemos tentar resolvê-la mostrando, né, que 75% dos mais pobres são negros no Brasil e as notificações do Ministério da Saúde, no começo da pandemia, não notificavam essas mortes por raça. Então, se nós combinarmos raça e índice de escolaridade, o cenário vai ficar ainda pior. Por quê? Vai mostrar mais desigualdade ainda. Pretos e pardos sem escolaridades morrem 4 vezes mais pelo novo coronavírus do que os brancos com nível superior. Isso é um dado do IBGE, né, que foi nos colocado. Então, olha que interessante, como é importante nós trabalharmos esse nosso racismo estrutural, como é importante nós buscarmos a alteridade para entendermos o que vem a ser raça, o que vem a ser o racismo, o que vem a ser o exercício da cidadania num país democrático. Você acredita que as ações afirmativas são um direito ou uma concessão? Eu convido você a pensar sobre isso um pouco.
Chegamos ao término de mais um encontro, o segundo encontro da disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania, hoje com o tema Cidadania e Direitos Humanos. Para resgatarmos essas expressões, para resgatarmos o significado e o sentido da palavra cidadania, percorremos aí as ideias dos clássicos da filosofia, principalmente buscando entender o que a cidadania de fato corresponde aos direitos dos humanos. E esses direitos não só estendidos aos humanos, mas estendidos também ao ambiente, à natureza de um modo geral, a natureza humana, a natureza biológica, a natureza da biodiversidade. Então, quando falamos em direitos, estamos falando nos direitos a um processo de humanização, os direitos à humanidade de continuar, como diz Habermas, num contínuo, num progresso aonde os herdeiros dessa geração possam também sobreviver e retirar as benesses, né, ou viver com felicidade. Então, dentro desse processo da construção do que vem a ser a cidadania, muitos autores que já se debruçaram sobre o assunto, muitos filósofos, sociólogos, psicólogos, muitos historiadores, cientistas políticos, nos trazem uma concepção de que não é possível não é possível negar a extensão da cidadania a determinados povos ou a determinadas civilizações, como nós vemos na atualidade. Muitas vezes aos imigrantes, muitas vezes àqueles que buscam sobreviver às guerras em suas nações, buscam fugir, não é, dos problemas da fome da África. Então, nós observamos que essa cidadania ela tem uma extensão maior. E essa extensão maior ela é observada pelos institutos ou as organizações internacionais que tentam mediar as relações entre as nações e, muitas vezes, agir em determinados focos, em determinados países que ali precisam de orientação para que os genocídios, para que o processo de escravidão não se tornem coisas naturalizadas ou não se tornem coisas que não nos levem a uma perplexidade. Não é possível observarmos os nossos irmãos humanos, sejam eles povos originários, como os índios, sejam eles quilombolas, sejam eles os ribeirinhos, sejam eles quais foram, até os europeus, nós não podemos observar os africanos, né? Os asiáticos, os muçulmanos, sejam eles quais forem, eles estão sobre o guarda-chuva, sobre a proteção desses direitos que se dizem humanos. É claro que mesmo dentro dessas organizações, nós vamos ver que existem direitos para alguns humanos e não direito para outros humanos. Isso é fato, mas é preciso que a gente combata isso a partir do quê? A partir do conhecimento, a partir do entendimento da história. Então, nesse sentido, vamos recapitular o que aqui foi discutido com você. No quadro, nós fizemos reflexões sobre a história da construção do conceito de cidadania, desde os gregos, né, desde de Aristóteles, Capoles, buscamos aí depois a questão dos filósofos Kant e Rousseau, para nos dar as ideias, os princípios elementares que formam a efetivação, ou seja, a participação do cidadão e seus direitos sociais, a questão dos direitos humanos, né, sendo observados por ele. Também observamos através dessa participação efetiva, essa palavra é muito importante, né? Efetiva participação do cidadão no jogo político, nas relações, nos direitos sociais, como nos diz Habermas também, né, mostrando que isso é um direito constituído para que essa democracia possa sobreviver aos diversos intempéries. Também foi possível, neste encontro, discutirmos a realidade da desigualdade, da opressão, que é vivida por grande parte dos brasileiros, aos quais a cidadania é negada, enquanto um direito social.
esses povos que lhes são negados a cidadania, tais como os negros, que ainda passam por um racismo estrutural nas abordagens feitas pelos nossos agentes públicos, né? Ou mesmo pelas políticas de inserção, as políticas afirmativas, que são muitas vezes combatidas por alguns indivíduos que, por falta de conhecimento ou mesmo por utilizar-se apenas o seu senso comum, entendem aquilo como um direito, uma concessão feita, não entendem aquilo como um direito, né? Mas como uma concessão feita a uma determinada etnia, uma determinada raça. E sabemos que o próprio processo da escravidão não nos coloca em pé de igualdade. Né? Os brancos não podem se colocar em pé de igualdade, não pode se entender a raça negra se nós não reconhecermos, não fizermos a autocrítica do processo que foi a escravidão durante todo o período das sociedades do século XV ao século XIX, XX, ainda até, podemos dizer assim, ainda no Brasil. E, por fim, a discussão das práticas autoritárias e a segregação e o biopoder, que são elementos aí colocados pelo Foucault e por Vacante também, quando discutem a punição como única fórmula de controlar as sociedades, a criminalidade, a violência e tudo mais. Então, Foucault, na bioética e a questão da punição, nos permite observar como tratamos a nossa civilização brasileira no sentido dos seus direitos sociais, no sentido da expressão máxima da sua cidadania. Agradeço a sua atenção e até breve.